Espírito Santo, ore por mim. Leve pra Deus tudo aquilo que eu preciso. Espírito Santo, use as palavras. Bom dia, Deus abençoe a cada um de nós. Estamos aqui com a meditação do Seminário do Espírito Santo, parte 4, que tem como tema Convém Conhecê-lo, que não é inteligente nem sensato a pessoa, vamos dar um exemplo sobre casamento para entender melhor, a pessoa conhecer uma pessoa e logo com pouco tempo se casar sem conhecer. Não é isso? A pessoa tem que primeiro conhecer aquela pessoa, começar a conhecer ela, ter os primeiros encontros, depois conhecer a família, conhecer a pessoa, o caráter, a personalidade. E tem sido isso que nós temos, com a ajuda do Espírito Santo e com a palavra, tentar fazer as pessoas entender como conhecer o Espírito Santo, sua personalidade, sua divindade, a regeneração e hoje conhecer ele particularmente. Então é isso que nessa parte 4 nós vamos meditar um pouco nisso. Convém conhecê-lo. Temos 3 tópicos a falar sobre esse tema, convém conhecê-lo. Primeiro tópico, porque esta é a vontade de Deus. É a vontade de Deus porque nós sabemos que Deus é a fonte da sabedoria. Então Deus, ele quer passar essa sabedoria, esse senso, para que seus filhos, seus servos, o sirvam com sabedoria, entendimento, não adorar a um Deus que não sabe quem ele é, não conhece ele. Não, Deus quer ter relacionamento para que a gente saiba como ele é, como é o caráter dele, como ele atua, como ele se relaciona conosco. Porque se a gente vai fazer uma sociedade, a gente procura saber o contrato, o que está ali acertado entre as duas pessoas, como eles vão querer acertar as regras do contrato. Do mesmo jeito é Deus. Convém conhecer o Espírito Santo, porque tem coisas que a gente tem e quer entrar em sociedade com o Espírito Santo, mas aquelas coisas não agradam o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo não vai comungar com essa pessoa. Então, a gente, quando vamos conhecer o Espírito Santo, a gente sabe aquilo que agrada a Ele. E Ele faz a gente entender aquilo que não agrada a Ele. É isso. Então, no livro de Oséias, capítulo 6, versículo 3, diz assim, aqui na palavra de Deus: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Temos que conhecer, saber com quem nós estamos nos relacionando. Então, há uma observação a gente fazer aqui sobre esse conhecer a Deus, conhecer o Espírito Santo. Para nos relacionarmos com alguém, precisamos, antes de tudo, conhecê-lo. Então é isso. A pessoa tem que ter esse interesse. Se você quer ter um relacionamento com Deus, e na dispensação que nós estamos vivendo com o Espírito Santo, a gente tem que procurar esse relacionamento para conhecer Ele. E a gente conhece Ele como? Através da palavra que diz o que é que o Espírito Santo deseja de nós, o que é que entristece a Ele e o que é que nos afasta dele. Então, quando você começa a conhecer Ele,
pela palavra e na oração, que você procura mais intimidade em ter um diálogo, abrir o coração para o Espírito Santo, fazer perguntas a Ele, o agradá-lo, quase que não saía. Então é isso, a gente tem que procurar saber fazer isso, ter interesse nisso na oração. Quando uma pessoa está com interesse verdadeiramente com outra pessoa, ela procura ir a fundo, procura saber o que agrada aquela pessoa, como dar certo com aquela pessoa. Do mesmo jeito é com o Espírito Santo. Você tem que orar, a gente tem que orar, ter a nossa intimidade, particularidade. A maior intimidade que a pessoa pode ter com Deus é no quarto da oração. Na igreja, a gente não tem tempo para isso. Não. Na igreja é só para aprender a palavra, cantar louvor de adoração, ofertar a Deus, dizimar. Mas a maior intimidade, Jesus disse claramente, entra no teu quarto. É na oração, no secreto, que você tem intimidade com o Espírito Santo. Vamos para o segundo tópico. O caráter da obra do Espírito Santo em nós nos doa vida. Então, uma das coisas que o Espírito Santo faz é passar a vida de Deus para nós. Vamos ler em Romanos, capítulo 8, versículo 2, que diz o seguinte: porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, vivendo debaixo de maldição, condenado eternamente para a morte eterna da alma. Mas através do Senhor Jesus Cristo, através da aliança dele ali na cruz, quando a gente crê e aceita, aí vem sobre nós o Espírito doador da vida, que é o Espírito Santo. Quando o Espírito Santo está dentro de nós, existe vida. Existe vida. A própria vida de Deus começa a habitar dentro de nós. E algo mais a acrescentar aqui, ó. Por meio da aliança com Deus, pelo sacrifício de Jesus, passamos a gozar da vida do Espírito Santo. Então ele passa a vida dele para nós. Vamos citar um exemplo bem rapidinho aqui. Quando uma pessoa perdeu bastante sangue e precisa de sangue para ter vida, aí vem um doador e doa sangue. Assim foi Jesus que fez por nós. Através do seu sangue, ele nos doa a vida de Deus por meio do Espírito Santo. Maravilhoso. E já estamos concluindo aqui com esse terceiro tópico, a intimidade do Espírito Santo conosco na oração nos ajuda. É na oração que a gente tem mais intimidade com Deus por meio do Espírito Santo. Romanos capítulo 8, versículo 26, diz o seguinte: também o Espírito Santo nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos como orar, mas o mesmo Espírito, que é o Espírito Santo, intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Muitas das vezes a gente estamos numa angústia, numa dor, às vezes não sabemos nem expressar o que gostaria de dizer a Deus, só que antes de a gente falar, Deus já sabe o que a gente gostaria de falar. Mas o que acontece? Aí o Espírito chega e nos ajuda, ele nos dá força na oração para nós sabermos expressar o que gostaríamos de dizer, que está dentro de nós, lá no fundo, e a gente não sabe como falar. Mas o Espírito Santo, ele ajuda e ele lê as palavras, os pensamentos que gostaríamos de falar, ele traduz para Deus. Aí é maravilhoso. Aí Deus já sabe tudo e a nossa oração chega aos céus diante de Deus. E uma observação aqui, e já estamos concluindo aqui. O Espírito Santo nos auxilia na oração, fortalecendo-nos no Espírito. Ele fortalece no Espírito. Olha só
como é bom orar com entendimento e no espírito, não na alma, nem com a emoção, no espírito. Quando é no espírito se trata de entendimento, inteligência, intelecto, raciocinar o que está falando, o que está pensando, o que está desejando para falar para Deus. Olha só, 1 Coríntios, no Novo Testamento, capítulo 14, versículo 15, diz assim: que farei, pois? Orarei com o espírito, mente, mas também cantarei com a mente. É muito maravilhoso quando você sabe as letras, quando você expressa a adoração com a música, mas com entendimento, sem emoção. Não dá outra. Deus lá no céu recebe, porque Ele está vendo que é um louvor com inteligência, com sensatez de coração. Aí é maravilhoso. E para concluir, a força do poder da oração através do Espírito Santo, livro de Judas, não Judas o Iscariote que traiu Jesus, Judas, um dos apóstolos que foi fiel. Está escrito no versículo 20, porque esse livro de Judas é no Novo Testamento vizinho ao Apocalipse. Antes de chegar ao Apocalipse, é o capítulo de Judas, versículo 20. Olha só, pense bem, medite em cada frase, em cada verbo e palavra desse versículo. Vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé, certeza, convicção, fé santíssima, orando no Espírito Santo. Como é glorioso, né? A palavra de Deus e a reflexão de uma maneira bem racional. Deus abençoe, que possamos refletir, que o Espírito Santo nos ajuda em tudo, como a gente ser racional e ter uma intimidade com Ele, saber o que agrada a Ele. Isso é maravilhoso. Deus abençoe. Que eu necessito usar, mas não consigo. Me ajude nas minhas fraquezas. Não sei como devo pedir, Espírito Santo, vem interceder por mim. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Ti, Espírito Santo.